Olá, boa noite. Tudo bem, e você? Então, ótimo. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem também. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa noite.
Bom, vamos lá então, pessoal. Boa noite mais uma vez. Estamos aí na reta final, né, da disciplina, do semestre. Então aguentem firme que logo acaba, né? Logo aí são as próximas etapas, né? Então logo vocês já venceram a química geral na completude. Bom, vamos lá então. Qual é a ideia, né, do que a gente vem vendo? Vocês perceberam, como eu combinei na aula passada, que a gente inverteu, né, alguns conteúdos, e essa inversão de conteúdos foi proposital, até porque a gente poderia deixar alguns exercícios gravados de eletroquímica, né, e falar de estado gasoso. Só que estado gasoso, não desmerecendo, mas é um assunto que a gente já trabalhou em alguns aspectos, né, não nesses que a gente está vendo um pouco mais aprofundados, mas a gente já trabalhou. E também, estado gasoso é algo que vocês vão ver nas disciplinas específicas de físico-química. Então, é melhor que a gente faça uma abordagem aqui de sistemas eletroquímicos, né, reações redox, e entre bem nesses fundamentos. E, claro, faça os momentos assíncronos, então, com um conteúdo que talvez a gente esteja amparado, né, em outros momentos também, tá? Bom, basicamente a gente dedicou aí 2 aulas, né, considerando momentos com exercício, momentos com teoria, para falar de todos os sistemas eletroquímicos e também desenhar, né, algumas células voltaicas, que são as pilhas, né? Só que como que essas pilhas funcionam? Como eu comentei com vocês, eu vou dedicar a aula de hoje basicamente para a gente resolver exercício de tudo que a gente viu, tá? Então, assim, aproveitem, né, para esclarecer as dúvidas que tenham ficado, né, especificamente lá desde o começo, ou até mesmo que vocês não tenham entendido tão bem das outras aulas, o que tenha ficado em aberto, que a gente pode aproveitar a aula de hoje para retomar, tá? De novo, apesar de ser o último conteúdo, eu considero que ele é bastante importante, então eu acho que vocês, se tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, podem colocar ela para a gente discutir aí no grande grupo, acho que é importante, tá? Bom, antes de falar especificamente dos exercícios e das células e tudo mais, deixei aqui um esquemão geral, né, para a gente recordar alguns aspectos importantes. Por exemplo, aqui nessa imagem está representada uma reação de oxirredução ou de oxidação-redução, né, tanto faz a nomenclatura, tá? Oxirredução ou oxidação-redução, onde a gente não tem a presença de oxigênio e tem a presença de quem? Do sódio metálico. Então vocês percebem aqui, né, o desenho dele, o arranjo dele na forma de metal, né? Aqui o metal. E o cloro gasoso, né? Quer dizer, é uma reação entre um sólido bastante reativo e um gás bastante tóxico, né, que é o cloro. E aí a gente tem nessa mistura a formação através dos mecanismos de transferência de elétrons, a formação de um sal super famoso, né? Se é um sal com caráter iônico, que é o cloreto de sódio, tá? O sal de cozinha. Percebam o seguinte, né? Ele não mantém as propriedades nem de um nem de outro, nem do sódio metálico, nem do cloro gasoso, porque é uma reação química, então nós formamos um novo composto e, consequentemente, nós temos um novo arranjo, né, molecular, novas propriedades, novas estruturas, e esta estrutura iônica do cloreto de sódio vai mostrar para a gente que houve o quê? 2 semi-reações. Então vamos recordar esse termo, né? O que são semi-reações? Semi-reações são sistemas, né, que têm um processo desses aqui acontecendo, oxidação ou redução, mas não está mostrando a totalidade. Então vamos pensar o seguinte, ó. O sódio, ele vai de sódio sólido para sódio mais, né? Então ele vai, vamos até tirar o estado físico para não parecer que é exclusividade. Sódio zero, né, que é o sódio metálico,
para o sódio mais, que é como ele está no formato de NaCl. Então, só recordando aqui, né? O NaCl, na verdade, está como um composto iônico Na+Cl-. Beleza. Agora, o que aconteceu para ele ir do Na para o Na+? Ele teve que adquirir uma carga positiva. Mas carga positiva se adquire? Não. O que acontece é sempre a movimentação de elétrons. Então, é perder, então a perda, ou ganhar, né, o ganho de elétrons. E nesse caso aqui, se ele ficou positivo, ele perdeu elétrons, né? Elétron é carga negativa. Então, toda vez que perde elétrons, a gente vai mostrar a semi-reação, onde a gente mostra, né, ao final aqui o sódio, formando o sódio mais um elétron, ou mais elétron, tanto faz, tá? Porque o 1 aqui não precisa aparecer. Quer dizer, houve perda, né, deste elétron. Quem perde elétron é a espécie que oxida. Quem é que oxida? É o sódio zero ou o sódio mais? Bom, quem perdeu foi o sódio zero. Então, o sódio zero é quem oxidou. Tá? E o que acontece no outro, né, com outro elemento aqui? Ou seja, qual é a outra semi-reação? A gente vai passar de cloro 0 no cloro 2, né? Então ele é 0 também. São ligações covalentes, ele está na forma mais simples, né, encontrada aqui, então a gente tem ele também no formato 0, né, no NOx 0, tá? E ele vai para onde? Ele vai para cloro menos. Beleza? Cloro menos porque, de novo, ele vai pertencer ao arranjo cloreto de sódio. E aí a pergunta é, se ele vai de 0 para cloro menos, significa que ele ganhou um elétron. Tá? Vou deixar um cloro aqui para a gente deixar uniforme. Ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, significa então que este um elétron foi recebido pelo cloro e formou o cloro menos. Tá? Então, ó, como está desse lado aqui anterior da seta, foi o ganho de um elétron. Ou seja, o que aconteceu? O cloro reduziu, né? Então, este cloro aqui, o cloro zero, reduziu, tá? Então, é quem... Vou baixar aqui um pouquinho a tela. Quem reduziu, tá? Ou seja, quem recebe este elétron. Perceba o seguinte, ó. Este um elétron aqui foi perdido. Ele não pode ir para o espaço. Ele tem que ir para alguém. Para quem ganhou. Este elétron que foi ganho aqui, né, foi recebido aqui pelo cloro, não pode ter vindo do nada. Veio do sódio que perdeu. Então, estes processos de perda e ganho de elétrons são processos que ocorrem concomitantemente. Consequentemente, eu não tenho como fazer um processo só de oxidação ou só de redução. Cada uma delas, cada um deles, né, cada um dos processos, representa uma semi-reação. A reação global, ou seja, né, que é essa aqui, ela é o balanço de tudo e não mostra mais elétrons, porque elétron é o artifício que a gente tem para saber, né, como que tudo se procedeu através das transferências eletrônicas. Agora, a gente não tem como colocar adicione elétron ou retire elétron da reação. Então, na reação global, a gente não mostra os elétrons caminhando, né, sendo transferidos e tudo mais, tá? Vamos dar uma olhada, aqui tem um exercício que eu deixei aqui resolvido, né, já para a gente ir aquecendo aos poucos. Só para a gente revisar o que a gente já viu e deixar as coisas claras. Ó, então esse exemplo pede que a gente determine se as reações aqui são oxirredução ou não, tá? Em resumo. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai acompanhar a variação de número de oxidação. Lembra lá, alguns elementos
têm número de oxidação fixo, outros têm número de oxidação variável, tá? Então, se a gente for observar, vamos aqui na primeira reação, tá? É a oxidação, já diz que é a oxidação, então a gente já pode deduzir, mas vamos falar a reação em si. Magnésio reagindo em atmosfera de oxigênio ou com excesso de oxigênio, formando o óxido de magnésio, tá? Independente das condições que precisam, é a reação química que a gente está representando. Bom, é o sólido, é o gás na sua forma mais estável, sua forma mais disponível, então é NOx zero, né? Se o NOx é zero, ele vai variar para um óxido, consequentemente o óxido a gente vai ter essa combinação, né? E nessa combinação a gente vai ter, por exemplo, lá o magnésio 2+, né, nesse arranjo, com o oxigênio 2-. Significa que alguém perdeu o elétron, alguém ganhou o elétron. Como que eu posso concluir? Olhando cada um deles. Passou de 0 para +2, passou de 0 para -2. Quem recebe elétrons reduz. Quem doa elétrons oxida. Tá? E aí tem uma outra nomenclatura, essa a gente não abordou na semana passada, que é de agentes. Tá? Agente oxidante e agente redutor. Você vai falar, mas inverteram os nomes. Por que inverteram o nome? Ó, vamos pensar o seguinte. Aí a gente vai trabalhar um pouco com eles, com essas nomenclaturas aqui nos exercícios de hoje. E daí vai deixando a coisa mais clara. Olha só. Vamos pelo magnésio. O magnésio, ele formou magnésio 2+, mais 2 elétrons. Ou seja, é o magnésio que fornece elétrons, certo? Então, se não tiver o magnésio, ó, sem o magnésio, não há fonte de elétrons, certo? Por quê? Porque ele formou, ó, 2 elétrons na oxidação. Ou seja, se ele não fornecer esses elétrons, o oxigênio não tem como reduzir. Tá? Então, ele propicia com que o oxigênio reduza. Por isso que ele é chamado de agente redutor, que é quem dá os elétrons para o outro reduzir. O oxigênio aqui é o agente oxidante justamente pelo processo contrário. Ele recebe os elétrons. Se ele não tiver quem receba, né, os elétrons, o outro não tem como oxidar. Então, consequentemente, ele é o agente oxidante. Tá? Mas a gente vai trabalhar com essas nomenclaturas aos poucos. Dos outros exemplos, né, não vou ficar aqui me estendendo muito aqui nesse exercício, mas só para deixar, para vocês darem uma olhada depois, né, e verem se entenderam a ideia. Essa segunda reação não é uma reação de oxirredução, porque a gente não tem variação de NOx para nenhuma das espécies aqui presentes. E o último sistema é um sistema zinco-ferro clássico, né? Que a gente vai trabalhar com parecidos aqui para fazer os sistemas eletroquímicos, tá? Mas isso é só para dar uma ideia geral do que é um sistema, né, de oxirredução, que a gente comentou aí já algumas vezes. Mas, para a gente trabalhar hoje com os nossos exercícios, a gente vai recordar um pouco da nossa tabela da semana passada, tá? Que são os nossos potenciais padrão de redução. Tá? Por que de redução? Porque foi convencionado que todas essas reações são apresentadas com seu potencial de redução. Tá? Então é convenção, não quer dizer que todos ocorram com redução. Simplesmente convencionou-se. Vamos representar tudo como redução. E aí, se eu precisar de oxidação, eu vou inverter. Vamos lembrar do que a gente falou dessa tabela aqui? Bom, potencial quer dizer, quanto maior o potencial, mais aquela coisa faz aquilo. Né? Então, potencial para pular, quer dizer, quanto maior o potencial, pula mais. Né? Potencial para correr. Então, quanto maior o potencial, mais corre. Tá? Potencial de redução, quer dizer, quanto maior o potencial, mais quer reduzir. Certo? Nossa, que horrível ficou.
mas quer reduzir. Beleza? Então, olha só para dar um panorama aí da tabela como um todo. Eu sei que vai ficar pequeno aqui, mas depois eu volto a aumentar. Tem um monte de reação, e isso é uma tabela mais usual. Tem outras reações aqui, tem páginas e páginas, se a gente quiser, de reações aí de potenciais de redução. Todas são representadas como potenciais de redução. Agora, observe o seguinte, eu tenho potenciais positivos e potenciais negativos. Isso não quer dizer que os de cima reduzem os de baixo oxidam, tá? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Se eu quiser comparar manganês, então tá nessa linha aqui, ó, manganês e sódio. Os dois têm potencial de redução negativo, tá? Mas quem é que tem o potencial mais negativo? Então, dentre esses dois, dentre o manganês e o sódio, o potencial do sódio, né? Ou seja, o potencial do sódio mais para receber um elétron, né? Então, o potencial de redução do sódio mais é mais negativo, ou seja, é menor que o potencial de redução do manganês 2+. O que isso quer dizer? Quer dizer que, apesar dos dois terem potenciais negativos, o manganês 2+ é quem vai tender a reduzir, porque ele tem o maior potencial de redução, tá? Então, se ele tem o maior potencial de redução, ele vai tender a reduzir. Ah, professor, mas os dois negativos, não quer dizer que os dois não querem reduzir? Bom, do total aqui, talvez os negativos cada vez mais tendam a oxidar. Mas se a gente, como é um fator comparativo, ou seja, sempre é um par de oxi-redução, a gente vai sempre falar em par. E quando a gente sempre fala em par, a gente fala num fator comparativo. Tá? Beleza? Bom, mas a gente vai usar esses dados e a gente vai trabalhar com isso nos exercícios. Antes de qualquer coisa, detalhes, né? Então as reações são as semi-reações são essas, meia reação ou semi-reação, né? Como a gente já viu, são aquelas reações que mostram apenas um processo. O potencial é dado em volts, tá? Isso por convenção. Então, geralmente, né, a tabela vai aparecer, mas se não aparecer, esses potenciais aqui são em volts, então não se preocupem. É muito difícil achar em outras unidades, pelo menos aqui para o que a gente precisa. Quem trabalha, né, na área da físico-química com isso aplicado pode ter que transformar unidades, mas a gente não vai precisar nesse momento. E a gente tem um fator aqui importante, né, que é um ponto importante, que é o ponto de referência. Este eletrodo aqui, que é o eletrodo de hidrogênio, tá? Ou seja, é a semi-reação onde H+ reduz, né, com 2 elétrons e forma H2, gasoso, bolinhas de H2, é o nosso potencial zero. Então foi estabelecido que o potencial aqui padrão dessa reação é igual a 0 volts. Consequentemente, tudo que reduzir, né, em relação a esse potencial tem potencial positivo, tudo que oxidar em relação a esse potencial tem potencial negativo, tá? Por isso esses valores. Agora não quer dizer justamente, né, como a gente viu aqui embaixo na comparação, que só por ter positivo ou só por ter negativo vai significar uma conclusão. Aqui em cima também é a mesma coisa, tá? Não é porque todos são positivos que todos vão reduzir. A gente pode ter um processo de oxidação aqui também, tá? Mas claro, vai fazer mais sentido quando a gente trabalhar nos exercícios, beleza? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse primeiro, dar uma aquecida, depois a gente... Deixa eu dar uma passada aqui para vocês, ó. Depois a gente vai retomar o da aula passada, que é o exercício que eu deixei lá na gravação, então, no PDF, né? E para a gente tentar fazer pelo menos um item, né, que a gente vai desenhar a célula, desenhar a pilha, fazer todos os detalhes como a gente fez. Aqui a gente vai interpretar uma pilha já melhor desenhada. E por último, a gente vai fazer um esquema de células com reações não tão clássicas, né? Então não com combinações metálicas diretas. Vamos lá então. O que esse exercício nos pede? Né? Para a gente já começar a ver algumas informações. Opa.
Utilize os potenciais padrão de eletrodo tabulados para calcular o potencial padrão da célula para a reação vista a seguir, que ocorre em uma célula eletroquímica a 25 graus Celsius. A equação já está balanceada. Tá? Então, o que ele quer? Que a gente use os potenciais padrão, que são aqueles valores que a gente viu na tabela ali passada. A gente vai usar eles de novo, então. Dos eletrodos tabulados para calcular o potencial padrão da célula. O que é o potencial padrão da célula? Quer dizer, quanto que essa célula aqui, ou seja, quanto que esse processo de oxirredução me fornece de energia. Quantos volts eu tenho no total. Se eu tenho um processo que oxida, um que reduz, quantos volts, né, a gente vai ter de diferença? Só para resgatar algumas coisas, ó, não sei se dá para ver diretamente aqui na página, na tabela, mas se a gente tiver um processo muito redutor e um outro muito oxidante, quer dizer que os dois são favoráveis um ao outro, né? Um só quer doar elétron, o outro só quer receber. Quer dizer, o potencial que a gente vai ter nesse sistema são muito altos. Então a reatividade ali, a tendência é ser bastante elevada. Por outro lado, quanto mais próximos os valores forem de si, sejam próximos aqui ou sejam próximos em relação à referência, menor vai ser a diferença de potencial. Então ele vai fornecer para nós pouca energia, uma pequena quantidade de volts, tá? Então é isso que a gente vai tentar entender e interpretar dessas relações. Bom, vamos tentar desenhar então. Primeira coisa, ele quer que a gente use os potenciais padrão, né, de eletrodo para calcular o potencial da célula. A gente precisa saber quem são as semi-reações. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é encontrar as semi-reações. E quais são essas semi-reações? A semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Certo? Bom, ele está nos dizendo o seguinte, que o chumbo 2+, está indo para chumbo 0. Então, nós temos aqui um processo de 2+ indo para 0. Ou seja, o chumbo 2+ está recebendo elétrons para ir para NOx 0, número de oxidação 0, tá? Para oxidação 0. Se ele está recebendo elétrons, quer dizer então que ele está reduzindo. Então o processo de redução, segundo a reação, a gente vai conferir isso, vai fornecer para nós que o chumbo 2+ aquoso, e aí a gente já recorda daqui a pouco, né, o que a gente falou dessa questão de aquoso ou não. O chumbo aquoso vai receber elétron para formar quem? O chumbo 0. Tá? Aí a pergunta é, quantos elétrons ele recebe? Bom, se ele tinha duas cargas positivas e vai para 0, ele vai receber 2 elétrons. Quem não lembra muito bem dessa questão de balanceamento, de equação e tal, a gente mostrou na aula passada bem passo a passo de como balancear qualquer reação, né? Começa por onde, vai até onde e tal. Dá uma olhada lá, porque é meio que um instrucional, tá? O que segue para balancear. Então não tem muito segredo também. Beleza, ó. Então essa aqui é a nossa semi-reação de redução. Beleza? Certo. E agora a nossa semi-reação de oxidação. Quem é a nossa semi-reação de oxidação? Bom, se é o par é oxirredução, a outra deve ser de oxidação. Quem que é? O cromo 0 indo para cromo 3+. Então, ó, 0, 3+. Tá? O que aconteceu ele de 0 para 3+? Bom, ele perdeu elétrons, né? Perdeu quantos elétrons? Perdeu 3 elétrons, tá? Então, a gente vai ter o processo cromo sólido formando cromo 3+ aquoso mais quantos elétrons? 3, né? Para balancear a carga. 3 elétrons. Quem é que está doando estes elétrons? Tá?
Quem está doando esses elétrons é a espécie inicial aqui. Então ele está perdendo elétron. Tá? Se está perdendo elétron, está oxidando. Beleza. Tá? Aí o importante é, esse par funciona? Um recebe, outro perde? Funciona. Precisa um receber, um outro perder? Sim. Mas vocês vão falar, tá, mas os coeficientes estequiométricos não estão corretos. Você fez aqui para 1, e aí está 2 e 3. Tá? Isso aqui depois é para a gente balancear quantos elétrons a gente tem efetivamente participando da reação. Por quê? Porque não vai sobrar elétron, nem faltar elétron. Tá? Elétron não é aquilo, se não adicionar 100 ml de elétron. Né? Elétron simplesmente é o artifício que a gente usa para saber quanto está se perdendo e ganhando de carga. Então a gente vai fazer aí uma multiplicação das equações. Agora, o que a gente precisa fazer antes de qualquer coisa é localizar essas semi-reações. Então, ó, cromo sólido formando cromo 3+ aquoso mais 3 elétrons. Vamos lá na nossa tabela. Cromo formando cromo 3+. Vamos localizar. Vamos ver se a gente acha. Aqui para cima tem algumas espécies de cromo. Aqui embaixo tem mais. Então vamos lá. O que a gente tem? A gente tem, ó, cromo 3+ mais elétron, formando cromo 2+. E a gente tem cromo 3+ mais elétron, formando cromo sólido. Bom, o que nós queremos é com um cromo sólido, né? Cromo metálico. Então nós vamos utilizar esta reação aqui, semi-reação, com este potencial. Perceba, ó, ali é de redução, aqui é oxidação. Então nós não vamos usar o mesmo potencial, nós vamos usar o potencial inverso, porque afinal, se este potencial é o potencial de redução, o de oxidação é o numericamente oposto, né? Então quer dizer, é o positivo desse valor. Então o cromo, ó, vamos conferir, cromo sólido, formando cromo 3+ mais 3 elétrons, mais 0,73 volts. Então, mais 0,73 volts, tá? E aí, vamos localizar o outro potencial, que é o chumbo 2+, mais 2 elétrons, formando chumbo sólido. Potencial, chumbo com chumbo 2+. Vou marcar com a mesma cor, que a gente sabe que é do mesmo exercício. A gente vai usar bastante essa tabela. Ó, chumbo 2+, mais 2 elétrons, formando chumbo sólido. É essa a reação que a gente quer? É, né? Potencial menos 0,13 volts. Potencial menos 0,13 volts. E aí eu tenho duas formas de interpretar tudo isso aqui. Uma delas é, se eu olhar direto na tabela, o que eu acabei de falar para vocês é, quanto maior o potencial de redução, mais ele tende a reduzir. Quem é que desses dois tem o maior potencial de redução? É o sistema com chumbo, né? Olha lá, o valor é menos negativo. Professor, mas os dois são negativos. Não importa. Isso é só em relação ao referencial. O que a gente tem que olhar é quem é que tem maior tendência a reduzir. Tá? Então, quem tem maior tendência a reduzir é o sistema com chumbo. Quem é que está reduzindo? É o sistema com chumbo. Então, a gente sabe que esse sistema que ele está mostrando aqui é espontâneo. Tá? Então, ele vai acontecer desse jeito mesmo. Agora, a gente pode interpretar isso numericamente. Como que a gente faz? A gente tem já adequados o potencial da reação de oxidação e o potencial da reação, da semi-reação, né, de redução. Tá? Oxidação, redução. Se a gente já ajustou e já modificou o sinal para todas as reações sejam representadas no processo como elas ocorrem, significa que ao somar, eu vou, né, ter o potencial final dessa célula, da célula eletroquímica. Aí vocês podem me perguntar, tá, mas e o balanceamento? Tá errado? Tá errado.
Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que sempre compensar quantos elétrons a gente tem de um lado e de outro. Então, para compensar 2 e 3, eu não tenho como cancelar um com o outro, vai sobrar elétron. Então, eu vou ter que multiplicar uma equação pelo valor da outra. Ou seja, a de cima eu multiplico por 2, a de baixo eu multiplico por 3. Por quê? Porque aí eu vou chegar a um número comum, lembra lá? Mínimo múltiplo comum. Vou chegar num valor comum que eu posso cancelar os dois em quantidades de elétrons. Então, eu vou chegar e multiplicar de cima por 2. 2 cromos, formando 2 cromos 3+, mais 6 elétrons. Vou multiplicar de baixo por 3. 3 chumbos 2+, mais 6 elétrons, formando 3 chumbo sólido. O que eu faço aqui nesse sistema? Eu tenho 6 elétrons doados, 6 elétrons recebidos. Pronto. Não vai mais sobrar elétron na minha equação. E aí eu somo a equação, que vai ser exatamente a equação mostrada no exercício. Agora a pergunta é, tá, então eu multipliquei, eu tenho que multiplicar o potencial, certo? Errado. Potencial não é por mol de elétrons, tá? O potencial é do sistema, independentemente do coeficiente. Então, se eu multiplico ele por 40, o potencial é o mesmo. O que eu não posso mudar é a concentração da solução. O que eu não posso mudar na célula eletroquímica, né? São outros fatores ali se eu estiver falando do sistema gasoso lá, vou ter que manter pressão para falar de sistema padrão. Mas aqui, para nós, eu não estou modificando nada, multiplicando os coeficientes, tá? Então, eu não vou modificar a voltagem. Consequentemente, eu só vou somar. Então, o potencial final vai ser igual a mais 0,60 volts. Isso significa o quê? Bom, o mais importante de tudo aqui é o sinal, ó. Sinal positivo mostra que este sistema é espontâneo. Tá? Ou seja, ele vai acontecer da forma como ele está mostrado. Se eu adicionar cromo sólido numa solução de chumbo 2+, vai formar chumbo sólido e cromo 3+, na solução. Se fosse o inverso, se eu tivesse uma solução de cromo 3+, e chumbo sólido, não conseguiria. Por quê? Porque daria esse mesmo valor de potencial aqui, só que negativo. Então ele não é espontâneo, ele não ia acontecer nada, ia ficar parada a reação. O que eu teria que fazer para fazer uma reação acontecer? Um sistema não eletroquímico, onde eu teria que incidir o potencial, liga lá numa fonte externa e coloca potencial. E aí ela acontece. Colocar potencial externo é como se a gente fosse depositar metal, né, sobre uma superfície. A gente coloca lá, incide o potencial, vai depositando. Então, quer dizer, vai forçando aquele processo a acontecer. Então, a eletrodeposição, por exemplo, acontece assim, tá? Pessoal, até aqui, onde estamos com dúvidas, o que não ficou claro, o que está super claro, ó. Deixar o geralzão aqui do exercício, só para... O que vocês querem que eu repita? Tem coisas que a gente já viu, tem coisas, talvez, informações novas, então, alguma coisa aí que não tenha ficado bem discutida, perguntem. Sobre a tabela. Oi, pode falar, fica à vontade. Isso, deixa eu só abrir aquela. Potencial de redução. Aham. Uhum. Vou até aumentar um pouquinho aqui, daí fica mais fácil. Aqui. Uhum. Isso. Olha lá. Então, aí talvez a gente confunda os nomes por chamar o de agente, mas então quer ver a primeira coisa. Quem reduziu é quem recebeu os elétrons, né? Então, ó, quem reduziu foi o chumbo, né? 2+,
com 2 elétrons e formou um chumbo sólido. Então, eu vou aproveitar a tua pergunta e vou fazer um paralelo aqui com os agentes. Então, aí a gente já deixa essa questão também já discutida. Bom, o que seriam... O que reduziu ficou claro aqui? Concorda comigo ou não? Eu já fui passando para o outro aqui, mas... Sim? Tá, beleza. Então, vamos à questão dos agentes. O que são os agentes? São aqueles que proporcionam, né? Então, os que permitem que a coisa aconteça, tá? Ou seja, vamos pensar o seguinte. Vamos pela oxidação, que é mais fácil. O cromo, ele doa ou perde, tanto faz, 3 elétrons, tá? Então, o cromo perdeu 3 elétrons. Se ele não perder esses 3 elétrons, não tem como o chumbo reduzir. Ah, mas o chumbo usou 2, não tem problema, né? Do balanceamento fica igual, mas se ele não doar nenhum, não tem como o chumbo reduzir, o chumbo 2+, né? Consequentemente, é o cromo que permite que a redução aconteça. Consequentemente, o cromo é o nosso agente redutor. Ele é o agente redutor, mas quem reduz é o chumbo. É uma nomenclatura que confunde mesmo, tá? Por isso que a gente tem que olhar o conceito da coisa. Às vezes a gente, né, principalmente quando tem aula disso com muita informação, a gente decora, né? Ah, quem oxida, tal, agente redutor, o que reduz, agente oxidante, tal, mas por quê? Quem são essas espécies, né? Então, quem é o agente, ó, é o que permite que aconteça. Então, o agente redutor é aquele que permite que a redução aconteça. Por quê? Porque ele doa os elétrons. Por que ele doando os elétrons ele permite que a redução aconteça? Porque o chumbo precisa desses elétrons para reduzir. Senão ele não reduz, senão ele fica como um chumbo na solução aquosa, tá? O raciocínio oposto, eu não vou rabiscar aqui, mas só para fazer a analogia, é a mesma coisa. O chumbo 2+, vai receber esses 2 elétrons. Se não tiver quem receba, o outro não pode oxidar. Ele não vai oxidar simplesmente ficar formando elétron ali no meio. Tem que ter quem receba para formar o par oxirredução, tá? Então, se ele não, quem recebe, vou complementar bem aqui embaixo. O chumbo 2+ é quem recebe os elétrons. Consequentemente, se é ele quem recebe, ele permite a oxidação. Se ele permite a oxidação, então ele é o agente oxidante. Faz sentido? Não faz sentido? Esclareci, confundi? Sim? Então tá bom. Tá? Mas esses nomes são realmente mais atrapalham do que ajudam, mas eles fazem sentido. Só que, claro, vai misturar muito a terminologia. Então, uma dica que eu dou para vocês é, quando vocês vão trabalhar com sistemas de oxirredução, se concentra naquilo, tá? É fácil fazer. Não estou nem falando da questão de sinal, tá? Ah, errou o sinal, porque igual termoquímica, né? Errou o sinal. Não é só o sinal, é muita informação junta, tá? Então, é bom ir no passo a passo. Cada um vai criar a sua forma de organização, tá? Então, vocês vão ter aí as formas específicas de vocês. Agora, de tudo isso, a gente vai ter que representar o sistema eletroquímico. Então, vamos para o exercício 2. Vou fazer o seguinte, vou fazer como eu fiz na semana passada. Eu vou copiar essa tabela aqui. Isso. Para a gente trabalhar com ela, depois a gente apaga, tá? Eu vou pegar as informações que a gente precisa para o exercício e vou deixar um tempinho só para vocês calcularem aqui o potencial. Depois a gente volta e continua
com o que a gente precisa de informação a mais, que é para desenhar o sistema eletroquímico, tá? Então, olha só, a gente vai precisar de quais semi-reações? Vou deixar do jeito que elas estão apresentadas aqui. Ferro sólido indo para ferro 2+, aquoso. A gente vai precisar de... Vamos fazer todas as de redução, depois vocês invertem. Magnésio indo para magnésio 2+, aquoso. E a gente vai precisar de chumbo indo para chumbo 2+, aquoso. Todos eles, né, claro. Opa, o que eu fiz aqui? Ah, eu fiz o inverso. Vamos facilitar assim. É potencial de redução e eu estou escrevendo processos de oxidação. Muito bem, Jorge, muito bem. Chumbo, tá? Então, ó, esquece essa primeira parte aqui. Beleza, agora sim, tá? Então, todas as semi-reações de redução que a gente precisa para desenvolver o exercício. Vamos localizar e aí depois a gente trabalha com esses dados especificamente, tá? Ferro indo para ferro 2+. A gente tem um ferro aqui, ó, nessa primeira linha, mas ele está indo para ferro 3+, então não é o que eu quero. E a gente tem aqui, ó, ferro 2+, reduzindo a ferro 0, me dá um potencial de menos 0,45 volts. Menos 0,45 volts. Essa bolinha aqui é símbolo de padrão, tá? Potencial padrão. Tá? Não sei se vocês lembram, mas essa é a informação. Potencial do magnésio 2+. Vamos lá. Magnésio 2+. Magnésio, aqui ó. Magnésio 2+, indo para magnésio 0. Então, magnésio 2+, indo para magnésio 0, menos 2,37 volts. Menos 2,37 volts. E o chumbo a gente já localizou no exercício passado, mas vamos recordar aqui, né? Ó, chumbo 2+, indo para chumbo 0, menos 0,13 volts. 13 volts, ok? Beleza? Então, aqui estão os dados, né, que a gente localizou na tabela. Não vamos precisar mais dela por enquanto, então podemos tirá-la daqui. Isso ficou marcado, depois eu apago. E o que o exercício pede para a gente? Né, vamos ler aqui. Ele pede sem calcular, mas nós vamos calcular. Ele quer que a gente preveja se as reações são espontâneas ou não. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Quero que vocês peguem esses pares, do jeito que eles estão mostrados, e tentem concluir para mim se os processos são espontâneos ou não. Ou seja, se a gente consegue ver através do potencial de cada uma dessas reações, se o potencial final é positivo ou negativo. Se for positivo, é espontâneo. Se for negativo, não é. Ó, 10 minutinhos para vocês tentarem fazer, depois a gente vai resolver e a partir de um deles a gente vai desenhar a pilha, vai desenhar o sistema eletroquímico, tá? Então, tentem resolver, depois a gente vai resolver junto. Desculpa, Judy, eu não entendi sua pergunta. Você viu que ferro 2+ forma 2 elétrons. Ah, desculpa aqui, gente. Eu tô maluco. Desculpa, perdão. Tá? Eu que vacilei aqui. Tá? Vacilei aqui na primeira regra do rolê. Ó, 2 elétrons, né? Tá? Isso. Obrigado, Júlio. Valeu. Tá? É isso mesmo. Não tem como ser um elétron só, tá? Volta ali na tabela, só para mostrar para vocês rapidão, ó. 2 elétrons, né? O chumbo aqui, um dos exemplos, 2 elétrons. Eu li e não coloquei, tá? Beleza? Mas muito obrigado. Bom, então vai lá. Tentem calcular e me dizer se alguma delas é espontânea, quem é e por quê.
Se forem surgindo as dúvidas, podem ir perguntando, tá? Seja no chat ou no microfone, mas vocês podem ir interrompendo.
Vamos lá então, pessoal? Opa. Vamos lá então, pessoal? Podemos dar sequência aqui? Bom, eu vou fazer a letra A com vocês, e aí depois vocês me dizem se chegaram no mesmo resultado ou não, né? E aí, claro, vão esclarecendo aí os pontos que ficarem abertos. Dá para fazer as duas como sistemas e depois desenhamos uma. Bom, o que a letra A nos mostra? Quais são as semi-reações presentes na letra A? É o ferro sólido indo para ferro 2+. Consequentemente, a gente sabe já que isso envolve perder... Opa, ganhar, né? Não aqui. Não, tá certo. Olha, hoje tá bem o negócio. Perder 2 elétrons, né? Então ele perdeu 2 elétrons para formar o ferro 2+. E a gente tem o magnésio 2+, indo para magnésio sólido. Então, se aconteceu isso, significa que, na verdade, nós tivemos que fornecer 2 elétrons para o magnésio, né? Para ele chegar no magnésio sólido. Tá? Beleza, então isso é o que está mostrando o exercício. Eu não estou concluindo nada, estou copiando o que ele está dizendo para a gente. Quem são, né? Então, ó, aqui, né? Ferro sólido indo para ferro 2+, ferro sólido indo para ferro 2+. Magnésio 2+, indo para magnésio sólido. Magnésio 2+, indo para magnésio sólido. Só isso, só copiei. Beleza. Vamos tirar os dados agora que a gente pegou da tabela. Tá? Então, só para resgatar, isso aqui é tabelado. Ferro 2+, mais 2 elétrons formando ferro sólido. É isso que nós temos? Não, é o inverso. É o ferro formando ferro 2+, mais 2 elétrons. Então, o potencial aqui, que era de redução, agora é um potencial de oxidação. Então, o potencial deste sistema, como ele está representado, é mais 0,45 volts. Tá? E aqui embaixo, magnésio 2+, formando magnésio sólido. É como está aqui, ó, magnésio 2+, formando magnésio sólido. Então, o potencial desse sistema é menos 2,37 volts. Consequentemente, o potencial desse sistema eletroquímico, ou seja, o potencial da reação, né, o potencial da célula como um todo, equivale a menos 1,92, é isso? 78892, é isso? 92. Tá? Menos 1,92 volts. O que significa isso? Olha lá, vamos olhar o sinal. Se é menos 1,92 volts, significa que nós temos então uma reação ou um processo de oxirredução não espontâneo. Tá? Como é que eu sei que ele não é espontâneo? Pelo sinal. Não espontâneo. O que significa não ser espontâneo? Significa que se eu misturar uma barra de ferro numa solução de magnésio 2+, vai ficar parado para sempre. Tá? Não vai acontecer nada. Por quê? Porque o que ocorre de reação espontaneamente é o processo inverso. Se eu misturar uma barra de magnésio numa solução de ferro 2+, vai formar ferro sólido e magnésio 2+ na solução. Então, o processo espontâneo é o inverso. Qual é o processo inverso? Olha lá. Magnésio sólido mais ferro 2+, formando magnésio 2+, mais ferro sólido. Tá? Então, este processo aqui é espontâneo, que é exatamente o inverso do que eu tinha representado no item da questão. Como é que eu sei? Através do cálculo do potencial da célula, né? Do potencial, então, da reação global.
tá? Sei que ele não é espontâneo. Agora, experimentalmente, eu não sei se vocês já fizeram esse experimento ou não, né, a gente chama de eletrólise. Se a gente colocar uma barra de ferro numa solução de magnésio 2+, não vai acontecer nada. Mas se eu incidir um potencial nessa barra de ferro, né, incidir um potencial que seja maior que 1,92, eu transformo esse processo agora, né, em factível, ou seja, eu faço com que esse processo possa acontecer. E aí eu começo a ter magnésio sólido sendo depositado. Perceba, espontaneamente ele não faz, mas se eu induzo através de potencial externo, ele consegue formar o sólido ali da reação e, consequentemente, consegue formar também ferro 2+ em solução. Só para adiantar para vocês, ferro 2+ em solução vai rapidamente oxidar para ferro 3+. Então, não vai nem dar tempo de existir muito esse ferro 2+. Até aqui, perguntas, dúvidas, questionamentos? Nada? Bom, então vamos desenhar, né, o nosso sistema eletroquímico. Só que para a gente desenhar um sistema eletroquímico, a gente vai desenhar sempre no sentido espontâneo. Tá? Então a gente vai sempre ter que determinar qual é o sentido espontâneo daquela célula. Bom, vamos fazer todo o raciocínio que a gente fez na semana passada para não ficar nenhum ponto em aberto. Primeira coisa é, para desenhar um sistema eletroquímico, tem alguns componentes que são essenciais. Deixa eu diminuir só um pouquinho, que daí eu consigo pegar todas as informações. Isso. Tá? Alguns itens que são essenciais. Por exemplo, dá para fazer um sistema eletroquímico num lugar só? Dá, mas é mais difícil de representar. Então nós temos dois sistemas isolados. A gente fala que são duas cubas, né? Em cada uma delas, nós temos o que acontece num lado da reação, tá? Então aqui, do lado esquerdo, nós temos uma barra de magnésio e ferro 2+ em solução. Então, primeira coisa, vamos desenhar uma solução. Tá? Essa solução contém o quê? Ferro 2+ aquoso. Ferro 2+, deixa eu arrumar esse mais aqui. Ferro, opa. Eita, vamos fazer bonitinho. Ferro 2+ aquoso. Beleza, agora sim. Tá? Ferro 2+ aquoso na solução. Ah, professor, o que é ferro 2+? Ferro 2+ é sozinho? Não, ele vem com alguém. Com quem? Ferro 2+ pode vir com sulfato, né? Então vamos imaginar que seja com sulfato. SO4. 2-, mas o sulfato não vai fazer nada. Ele vai ficar ali, né? Ele só vai servir para estabilizar essa carga positiva, mas ele não vai oxidar nem reduzir. Ah, mas não é sulfato, eu acho que é nitrato, né? Beleza, então é ferro 2+, mais NO3- duas vezes, né? Porque são 2 nitratos, por causa das cargas negativas. Como é que eu vou saber? Depende, tá? Depende do que você tem disponível no laboratório, depende do que o problema te sugeriu. Não existe uma regra. A única regra que vai existir aqui por enquanto é ser um sal solúvel, né? Se não for solúvel, vocês viram já regras de solubilidade, né? Aquela questão, mas basicamente pega a tabelinha de solubilidade e olha quem são os íons solúveis. E aí coloca o sal solúvel para compor o ferro, a solução de ferro 2+. Tá? Então nós precisamos de ferro 2+, e precisamos de uma barra metálica de magnésio. Então a nossa barra aqui é de magnésio. Tá mergulhada, tudo bem, a solução aqui. A solução não está especificada a concentração, então é padrão 1 mol por litro. Isso não tem problema para nós agora, porque a gente não está trabalhando fora das condições padrão.
E do outro lado da reação, eu terei o complementar, ou seja, os produtos, tá? Uma barra metálica e um sistema aquoso. Gente, nem sempre é barra metálica, tá? Então nem sempre dá para fazer tudo em dois sistemas. Às vezes você precisa fazer um só, porque a própria solução é que vai fazer o par de oxirredução. O que nós temos aqui? Magnésio 2+, e a barra metálica agora é de ferro. Beleza. Essa é a pilha. Fechou? Essa é a pilha? Não. Esse é o começo da pilha. Tá? O que a gente precisa ter agora? Para ser um sistema eletroquímico, para ser uma pilha, precisa haver conexão. Então, nós precisamos conectar um sistema ao outro. Através de quem? Bom, você não vai colocar um fio de condução na solução, né? Vai colocar um fio de condução no metal. Metal, lembra lá a ligação metálica cheia de elétron? Então, quer dizer, no fim das contas, nós queremos corrente elétrica, né? Então, a gente vai juntar tudo isso porque a pilha vai fornecer para nós o quê? Corrente elétrica, né? Vai propiciar o quê? Corrente elétrica. Então, nós vamos pegar as barras metálicas e vamos uni-las. Geralmente, a gente une com alguma coisa que mostre para nós que está passando corrente. No laboratório você pode unir com duas lampadinhas, né? Então você coloca lá a lampadinha e ela acende, então mostra que tem corrente. Se eu quiser saber quanto de corrente eu tenho, eu coloco lá um multímetro, né? E aí eu determino, por exemplo, quanto de potencial. Então aqui eu tenho lá o meu dispositivo para saber quantos, por exemplo, quantos volts, né? Eu vou ter nesse sistema aqui, tá? Para determinar o potencial da pilha, certo? E aí vamos identificar algumas coisas. Primeiro, vamos olhar as nossas semi-reações de novo para entender o que? As nossas semi-reações estão mostradas ali. Vou recolocá-las aqui embaixo. Recolocá-las é ótimo, né? Vou recolocá-las aqui embaixo para a gente entender agora espontaneamente como é que acontece. É o magnésio sólido. Vou tirar o sólido aqui só para simplificar, tá? É o magnésio formando magnésio 2+, mais 2 elétrons. E é o ferro 2+, mais 2 elétrons, formando o ferro sólido. Tá? São essas duas informações que a gente tem agora para a reação espontânea. Certo? Vamos utilizá-las para trabalhar. Bom, o magnésio ele está oxidando, então ele está fornecendo elétrons. Se ele está fornecendo elétrons, a corrente elétrica vai da onde para onde? Vai daqui do magnésio para o ferro. Tá? Então a gente sabe que esse é o sentido. Obviamente, vai partir a corrente elétrica de quem fornece corrente elétrica. Né? Só tem fonte de elétrons quem tem elétron. Né? Consequentemente, quem vai receber é o sistema que está aqui, né? O sistema que vem aqui para o ferro, né? Então a outra barra metálica. Então, consequentemente, a gente vai receber os elétrons. Gente, eu me equivoquei aqui rapidão, tá? Já explico para vocês qual foi o meu equívoco. A gente só pode mergulhar a barra metálica na solução do próprio metal, tá? E eu já vou explicar por quê. Ainda bem que eu percebi antes da gente calcular, senão ia gerar uma confusão gigantesca aqui. Por quê? Porque se eu já mergulhar o magnésio no ferro 2+, eu já faço a pilha acontecer. Então nem precisa do fio, né? Já vai fazer o processo de oxidação e redução ali, tá? Então, eu tenho que mergulhar a barra metálica na solução do próprio metal, ok? Então, foi um lapso aqui, mas já deu tempo de corrigir. Então, barra metálica, vou até anotar aqui do lado, ó. Barra metálica na solução do mesmo metal. Tá? Quer dizer,
Se eu tivesse feito como eu tinha colocado ali antes, né, magnésio na solução de ferro, ia reagir, que é exatamente o que acontece aqui, ó, magnésio com solução de ferro forma tudo isso aqui. Então nem ia precisar montar a pilha. Coloca ali dentro, já ia oxidar tudo, beleza, e terminou. O que a gente quer é fornecer para o outro lado, né? O que a gente quer? Então olha a correção do que eu falei. A gente quer fornecer elétrons, tá? Para que esses elétrons, quando sejam fornecidos, façam com que o outro processo, ou seja, outra semi-reação aconteça, né? O ferro 2+, aqui, receba esses dois elétrons. Então, aqui com a mãozinha melhor. Os elétrons estão saindo, chegando aqui, este ferro 2+, vai receber os elétrons, e quando ele receber os elétrons, ele vai passar a fazer a segunda semi-reação. Ferro 2+, recebe os elétrons e forma a barra metálica de ferro. Consequentemente, aqui a gente tem o ferro, né, metálico sendo aumentado, né? Então ele vai formar cada vez mais barra metálica de ferro. Beleza? Bom, mas tudo bem. Nada muda aqui na montagem da célula. Beleza. Até aqui temos esse processo. Da onde saem os elétrons é onde tem muito elétron. Tá? Se não tiver elétron, não tem como sair. Se sai elétron daqui, a gente vai falar que aqui é o nosso polo negativo. Consequentemente, onde o elétron chega, ele quer chegar onde? Elétron quer ir para onde? Elétron quer ir onde tem carga positiva. Então, o outro ponto é nosso polo positivo. Tá? Mas o sistema eletroquímico não é só isso. Tá? Existe uma outra conexão. Pelo seguinte, se eu coloco simplesmente os elétrons passando externamente, chega uma hora que eu faço um desbalanço tão grande entre as cargas, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, muita carga positiva. Eu vou aumentar essas cargas positivas. E aqui eu vou ter muita carga negativa. Eu vou aumentar essa carga negativa. Chega uma hora que não existe mais potencial. Imagina lá dois vasos com água, né, se comunicando. Quando iguala, quando eles chegam no equilíbrio, já não tem mais essa necessidade de transferir tanta água. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma diferenciação se formando. Só que chega uma hora que eu não tenho mais necessidade disso, porque o potencial não é mais tão favorável. Então, eu preciso adicionar aqui um elemento a este sistema, que é um elemento que vai fazer um equilíbrio iônico, vai permitir que haja um equilíbrio iônico. Tá? E este elemento aqui é o que a gente chama de ponte salina. O que é a ponte salina? Geralmente de vidro, mas pode ser de plástico, tanto faz. É uma ponte, né, que vai unir essas duas cubas. Vai ter uma parte permeável, que é para os íons passarem. E dentro dela eu tenho uma solução, né? Então deixa eu colocar aqui o que eu tenho na ponte salina. Uma solução saturada. Uma solução saturada de quem? De um sal que tenha íons, né, que seja um eletrólito forte, ou seja, que libere muitos íons para que a gente compense. Tá? Então, para que a gente tenha, por exemplo, deixa eu ver se o desenho aqui, ó. O desenho aqui mostra melhor, tá? É uma cubinha de vidro para que a gente tenha a compensação, por exemplo, das cargas negativas que estão se perdendo e das cargas positivas que estão se formando. Tá? Então, por exemplo, um clássico é o nitrato de sódio. Tá? Então, eu tenho lá nitrato de sódio, Na+, Na3-. Eu vou compensar as cargas positivas e negativas com íons positivos e negativos. Tá? Então, quer dizer, eu tenho ali uma solução saturada, não precisa ter concentração definida, tá? Coloco um monte de sal ali. Por quê? Porque tudo que foi se perdendo de carga vai se compensando. Tudo que for aumentando em questão de carga vai se compensando, tá? Para que a gente mantenha esse potencial da pilha eternamente, entre aspas, né? Na verdade, existe um fim. Quando é que a pilha acaba? A pilha acaba quando acabar o metal. Acabou o metal, não tem mais de onde sair elétron para fazer a pilha funcionar, ter corrente elétrica, ter diferença de potencial, ter voltagem. Consequentemente, a gente não tem um limitante a não ser a barra de metal. Claro, no processo real,
A gente tem outras variantes, mas no processo desenhado, ou seja, no princípio da coisa, esta é a simbologia básica, né, ou geral, que mostra para nós o desenho de uma pilha, né, eletroquímica, no sistema eletroquímico. Quanto que vai medir lá no multímetro? Vai medir, como agora eu estou falando do sistema espontâneo, vai medir este exato valor aqui, só que positivo, tá? Então vai dizer para nós que agora, espontaneamente, eu tenho mais 1,92 volts passando, né, por aqui de um sistema para o outro. Isso é bom para a gente ver se a nossa pilha está funcionando bem, se a gente conseguiu montar, se eu preciso mergulhar mais o metal, se a solução dá na concentração correta, se a ponte salina está em comunicação de uma solução com a outra. Acreditem, se tirar a ponte, muda o potencial, não tem mais potencial aqui, vai ser um pico e vai sumir. Tá? Então, precisa ter todos os elementos. É um bom indício para saber. Por isso que, quando a gente vai fazer experimento de eletroquímica, a gente precisa calcular tudo antes para saber em que valor eu quero chegar. Por enquanto, dúvidas? Fora a confusãozinha que eu fiz aqui, mas já consertei. Tem algo que não ficou claro? Depois vocês vão reassistir e tudo mais, né? Mas por enquanto tem algo que não ficou claro, algo que precisa ser retomado, algo que precisa ser recolocado ou não. Oi, pode falar. Certo. Quando, na verdade, o que vai acontecer aqui, né? Esse é o olhar mais microscópico da coisa, mas foi até muito bom que você perguntou. O que vai acontecer? Vamos olhar. Vou redesenhar um pedacinho da pilha aqui. Só um pedacinho para a gente poder entender. Barra de magnésio. E a solução que eu já tinha preparado antes de magnésio 2+. Bom, o que acontece aqui na barra de magnésio? Eu tenho vários átomos de magnésio, né, arranjados ali, como for. Quando este magnésio oxida, ele dá elétrons, certo? Então, quer dizer, ele está doando elétrons. Consequentemente, né, eu tenho que este magnésio sólido vai perder estes 2 elétrons para o fio de qualquer coisa, fio de cobre, enfim, né, que vai conduzir a eletricidade, e vai sobrar o magnésio 2+. Só que sobrar o magnésio 2+, não vai adiantar de nada, né? Ele não tem para onde ir. Quem vai resgatar é o contraíon que está aqui. Então, por exemplo, se for o sulfato, vem aqui o sulfato, captura este magnésio 2+, e aí leva ele para solução. Então fica magnésio 2+, aquoso, né? Ele vai para a solução, tá? Então, basicamente o que acontece é a semi-reação. É o metal que vai, né, perder esses elétrons para o fio, que vai conduzir a eletricidade, e vai formar esse magnésio, mas ele precisa deste ânion para abstraí-lo, né, que não é abstrair, mas enfim, vai precisar desse ânion para se ligar a ele e levar ele para a solução aquosa. Claro, o ânion, a água, né, também aqui vai solvatar e tudo mais, né, mas isso aí são os detalhes do sistema. Tudo bem? Ok? Tem mais alguma coisa, pessoal? Aproveitem, tá? Deixa eu aproveitar e apagar aqui essas nossas marcações, senão vai ficar para sempre. Nada mesmo? Bom, então eu vou deixar esse segundo aqui para vocês tentarem fazer, né, e desenhar a pilha. Eu vou partir para esse aqui rapidão, para a gente não ficar se atropelando muito também, mas mais importante de qualquer coisa essa é a pilha bem desenhada, tá? Então tudo que vocês não entenderam lá no meu desenho, vocês entendem agora no desenho bem feitinho, tá? As barras metálicas, as presilhas unindo os fios,
a ponte salina, a solução, ó, percebam que está bem mergulhada, percebam, ó, a solução 1 mol por litro, né? Ele especificou, aqui é estanho, aqui é prata, tá? Então eu vou indicar para vocês o que a gente precisa fazer nesse exercício para que vocês possam conduzir depois. Ele pergunta o seguinte: utilizando a tabela, que é a nossa tabela de potencial, que vocês viram que a gente vai usar para tudo, né? Determinar qual das afirmativas é verdadeira para a célula voltaica a seguir. Então, célula voltaica, né, sistema eletroquímico que vai ocorrer espontaneamente. Então, vai acontecer aqui o processo, né, de estanho e prata. Pode ser que ele represente de pegadinha, o que não acontece espontaneamente no sentido, tá? Então, sempre é bom. Faz tudo. Desenha, mostra, tá? Então, a gente vai... Isso precisa fazer tudo aquele passo a passo, né, que a gente fez aqui no anterior, ó. Aqui é tudo aquilo, né? Desenhar, calcular, ver se é espontâneo, ver se não é, desenhar semi-reações, é o que vocês vão fazer nesse aqui, tá? O que a gente sabe é que a gente tem estanho e prata. O que ele vai dizer nas afirmações para nós? Que o estanho é o ânodo ou o anodo, tem essas duas terminologias, eu não sei dizer para vocês qual é a pronúncia correta, e a prata é o cátodo ou o catodo. Tá? Não sei qual das duas aí se oficializou. O que é anodo, o que é catodo? O que é ânodo, o que é cátodo? Ânodo ou anodo. Eu vou tentar achar uma referência aí confiável para trazer para vocês. É o sistema que acontece no lado da oxidação. Tá? Então, todo sistema que acontecer no lado da oxidação é o sistema anódico, ou seja, é o ânodo, tá? Lembra lá que a gente falou, a gente conversou na aula passada, falou assim, ó, tem algumas coisas que a gente vai deduzir, por exemplo, ouro e ferro, quem reduz? Ouro, né? Nunca vi ouro oxidar, né? Então a gente sabe que ouro não oxida. Ferro oxida com uma facilidade imensa, então dá para deduzir para alguns metais, tá? Se a gente for aqui, ó, no potencial, depois tem que ver se é o aqui, ó, a prata aqui indo para prata mais, né? E o estanho indo para estanho 2+. Prata quer reduzir muito mais que estanho. Então, prata, né? Prata também dificilmente oxidar. Pode oxidar, né? Não tanto quanto o ouro, que não vai oxidar, mas pode oxidar, mas com uma dificuldade muito maior. Então, o ânodo é o que ocorre no lado da oxidação. E o cátodo, ou catodo, é o que ocorre no lado da redução. Então, vocês vão determinar aqui, é tudo isso que a gente falou hoje, né? Vão determinar quem oxida, quem reduz, quem é de um lado, quem é do outro, e mostrar o fluxo de elétrons. Dica, apesar de não pedir, calcula também o potencial da pilha, tá? Para ver quanto de volts ia aparecer aqui no começo, tá? Quanto a gente ia ter no sistema aqui. A ponte salina, apesar de aparecer como coadjuvante, ela fica aqui só como algo necessário na pilha, é essencial. Ela não serve para calcular nada, tá? Mas se ela não existir, a pilha não funciona, ok? Existem várias designações, né, várias formas de colocar ponte salina e várias designações dos sistemas. A gente vai ter o lado positivo e negativo, como a gente já falou. A gente tem o cátodo e ânodo, a gente tem outras formas de denominar os lados, né, esquerda e direita mesmo, né, às vezes é sentido, mas mais importante é vocês entenderem como que esse sistema funciona. Então, não necessariamente desenhar vai interpretar, tá? Então, aqui ele pede para a gente determinar quem é o ânodo, quem é o cátodo e para onde os elétrons vão. Tá? E o exercício 4, né, que também vou deixar para vocês, vou dar uma indicação aqui de algumas coisas, mas não tem muito segredo. Tá? Ele pede para desenhar a célula, né, esquematizar a célula, que é aquilo que a gente fez aqui ó, no exercício 2, esquematizar essa célula.
que é para a gente fazer isso para cada um desses sistemas. Nem todos eles, por exemplo, ó, perclorato é gasoso, vai para aquoso. Então não tem como fazer uma barra de perclorato, tá? Como que eu faço isso? Vou deixar uma interrogação aqui para vocês. Tá, a gente não vai trabalhar com isso em avaliações, então não se preocupem, né, com esses sistemas para desenhar. Mas se vocês tiverem curiosidade, né, quero que vocês tentem fazer. Depois vocês me trazem aí as dúvidas ou o que vocês conseguiram para a gente discutir. Basicamente, o que vocês vão tentar fazer aqui, além de desenhar? É medir o potencial. Então observem, ó, é o perclorato, tá, sendo formado. Olha aqui, ClO2-, pá. Ó, ClO2-, olha aqui, vou até marcar. Tá? Olha lá, não é um sistema metálico, tá? Muito pelo contrário, é um sistema gasoso que vai para aquoso e existe um potencial de redução associado a ele. Nada contra para montar uma pilha. Vai montar uma pilha disso com iodo. Iodo para formar iodo sólido. Tá? Iodo vai existir como? Vai existir também como iodo sólido e menos. Tá? Então, é localizar quem está oxidando, quem está reduzindo, para calcular o potencial da pilha. Aqui, neste último caso, só para deixar indicado para vocês, a gente tem duas espécies que não vão participar da reação. Para entender por que não vão participar, na verdade uma delas vai porque a gente tem oxigênio, né? Mas elas não vão participar naturalmente da maioria das reações. O H+ não participa dessa e a água geralmente das outras não participa, porque elas são artifícios que a gente utiliza no balanceamento, tá? Se a gente não tivesse este caso oxigênio, a água também não entraria. Aqui vai entrar, né, justamente porque a gente está falando de oxigênio 0 indo para oxigênio 2-. Tá? Agora, se não tivesse, a gente teria só o zinco e a outra espécie. H+, água e OH- são artifícios de balanceamento. Tá? Então a gente não vai ter que procurar, por exemplo, você vai olhar aqui na tabela de potenciais, tem sistemas com H+, tá? Então não vai dizer, o professor falou que não existe. Existe, ó. Só que, por exemplo, aqui é para formar peróxido, tá? Tem outro com H+, tem, ó, do IO3-, né? O iodato, se eu não me engano, eu não lembro o nome agora, tá? Forma água, tá vendo? Então tem esses sistemas, mas na maioria das vezes eles são usados para balanceamento. Então você vai olhar os sistemas efetivamente que sofrem oxidação e redução, tá? Então, né, os outros aqui não tem e podem ter a presença de água ali que a gente não vai considerar, tá? E aí, claro, vai lá, faz o sistema o cálculo do potencial, esquematiza a pilha. O primeiro aqui é um sistema clássico, né? Prata e chumbo, que dá para montar com barras metálicas. Os outros não dá para montar com barras metálicas. Então, quem tiver curiosidade, tenta fazer, que a gente discute, tá? Mas esse aqui é um exercício extra, né? Então é só para a gente montar. O mais importante disso é localizar as semi-reações e calcular o potencial. Sugiro muito. Tentem fazer o máximo que vocês conseguirem, porque esse é o fundamento da eletroquímica. Calcular os potenciais dos sistemas. Montar, desenhar, vocês fazem aula experimental, mas aqui a gente precisa saber calcular e verificar a espontaneidade desse sistema, se vai acontecer ou se não vai, tá? Pessoal, alguma dúvida? Né, de parte mais pesada, talvez é o que a gente tinha para ver. Tem muito mais coisa de eletroquímica, tá? Tem sistemas não espontâneos, tem sistemas fora dos potenciais padrão, né, fora do padrão. Tem equações, é uma equação de Nernst que calcula quantos elétrons vão passar. Então tem muita coisa, tá? Mas igual eu falei para vocês, a gente se ampara na química geral com o conceito geral e vocês se amparam depois com os sistemas eletroquímicos específicos nas fisicoquímicas ou nas químicas analíticas que vocês vierem a ter sobre esse tema, tá? Dúvidas, perguntas, questionamentos, aflições? Oi, fique à vontade. Quem é oxidado?
tá? O sistema de oxidação, no caso aqui, sem considerar a gente, né? Então, A que forma A mais elétron, tá? Então, é onde ocorre essa reação aqui, que é o sistema que a gente chama de ânodo anudo. Tá? Então, é onde ocorre a reação, a semi-reação de oxidação. É muito nome, né? Então é fácil da gente confundir. Não se preocupem, tá? No começo vocês vão trocar algumas coisas, tal, depois melhora, depois fica mais fácil de ver. Vocês viram ali, ó, a gente troca. Troquei ali as soluções e fui trabalhando, tá? É super fácil de trocar. É uma desligada que a gente troca tudo. Mais dúvidas, pessoal? Não? Tem certeza? Bom, então, na próxima aula assíncrona, nós terminamos a parte de gases, né? E na próxima aula síncrona, daí nós terminamos a disciplina, né? Então, na quinta-feira que vem. E aí a gente já conversa sobre a avaliação. Fiquem tranquilos, tá? Vou fazer, eu acho que essa nossa, claro, vou lançar tudo antes, né, da avaliação anterior. Estou um pouco atrasado aí com vocês, mas sei disso. Vou colocar tudo em dia. Mas da nova avaliação, provavelmente a gente foque mais na parte eletroquímica, tá? Não na parte de gases. Mas em todo caso, né, vamos aprender um pouco sobre cada um dos temas aí que é importante para a formação do químico, ok? Ficou mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? Algo que vocês queiram perguntar por enquanto? Sim, não? Avisem os colegas que não. Oi, diga, pode falar. Não? Ah, então tá bom. Tá, mas assim, vão tentando fazer, tragam as dúvidas, avisem os colegas que não estão vindo nas aulas, se talvez se assustaram com muita coisa e tal, para não deixarem de vir. A gente, igual eu falei para vocês, a coisa mais fácil que tem é recuperar nota, pois tem ainda o exame lá para como chance e tal. Não desistam da disciplina, tá? Então, por favor, eu sei que é difícil para todo mundo, tanto para o lado de vocês quanto para o nosso, trabalhar dessa forma, não tem nada pessoal, né? A gente não consegue ter um contato pessoal, então isso é muito ruim, mas a gente supera, tá? Eu sei que a gente ainda vai se encontrar no presencial, seja cedo ou tarde, mas vamos, tá? Então, não desanimem e logo a gente está acabando essa etapa, beleza? Bom, então se nada por enquanto, muito obrigado, bom finalzinho de semana e bom final de semana para vocês, qualquer coisa estou à disposição, tá? E a gente vai se falando. Fiquem à vontade para me contatar, tá bom? Valeu. Boa noite. Boa noite. Até mais. Giovana, alguma alguma dúvida ou alguma colocação? Não? Então, beleza. Então, vou encerrar a sala, tá? Boa noite e até semana que vem.